A Primeira Guerra Mundial teve seu início na virada do século XIX para o século XX, que foi marcada pela euforia e pelo desenvolvimento das principais potências europeias, frutos da industrialização e da política imperialista. O progresso técnico e científico, conjugado ao crescimento econômico procedente da Segunda Revolução Industrial, promoveu a concorrência entre os povos e estimulou o imperialismo, estabelecendo um clima de instabilidade entre as principais potências europeias. A animosidade entre as potências acarretou a formação de pactos militares, como a Tríplice Entente versus a Tríplice Aliança. No desenrolar do conflito, esses dois blocos antagônicos sofreram alterações de acordo com os interesses de cada país diretamente envolvido. Essas políticas alianças deram início a uma fase denominada paz armada, caracterizada por um aumento considerável de armamentos e uma intensa militarização da Europa, que previa um confronto direto entre as potências imperialistas. Essa verdadeira corrida armamentista, em que cada aliança político-militar procurava superar a outra, colaborou para o aumento da tensão no continente europeu. Antes da explosão do conflito, tivemos a La Belle Époque, que era o domínio sobre os novos mercados nos continentes asiáticos e africanos. A consolidação do capitalismo monopolista e a crescente industrialização do avanço tecnológico entre as outras conquistas do século XIX tiraram uma visão otimista entre as grandes nações. Todo esse progresso compôs um quadro que os historiadores denominaram de La Belle Époque, expressão de origem francesa que representava a consolidação de um modo de vida burguês, sinônimo de tranquilidade e de bem-estar para a burguesia europeia. Deflagração e etapas do conflito. Vários foram os fatores que levaram à eclosão do conflito armado, quase todas ligadas às disputas imperialistas e territorialistas. Na Europa, essas disputas acabaram levando à formação de alianças entre países com o mesmo objetivo, que levou ao início do conflito. O fato ocorreu no dia 28 de julho de 1914, em Savarejo. Os herdeiros do trono no Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa, a arquiduque Sofia, estavam em visita oficial à cidade quando foram alvejados pelo estudante Sevígio Gavilho Príncipe, membro da organização nacionalista Sérvia Mão Negra, a qual lutava pela expulsão do exército austríaco e pelo restabelecimento das antigas fronteiras com a Áustria e Hungria. A Sérvia teve o apoio da Rússia, que, baseada na ideologia do pan-eslavismo, declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Daí em diante, cada membro pertencente às alianças político-militares parou a declarar guerras aos seus oponentes. Guerra de Movimentos. Iniciado o confronto armado, teve início a Guerra de Movimentos, 1914 a 1915, caracterizada pelo deslocamento dos exércitos rumo às fronteiras. Nessa fase, destacou-se a movimentação do exército alemão rumo à França e à Rússia, no intuito de invadir a França e conquistar a capital Paris. Os alemães invadiram a Bélgica, o que ocasionou a reação da Inglaterra, aliada da França. Guerra de Trincheiras. A Guerra de Trincheiras foi de 1915 a 1916. Tornou o conflito mais lento, pois os exércitos passaram a cavar trincheiras equipadas com mecanismos de defesa. Essa tática, que consistia na tentativa de ganhar melhores posições nas trincheiras, desgastava bastante os exércitos envolvidos. Paralelamente à guerra terrestre, desenvolvia-se a guerra marítima, na qual se destacou a frota inglesa. Essa frota, apesar de grande, poderia ser submarinos alemães que tentavam cortar a linha de suprimentos vindos da América para os aliados. Saiu vitoriosa em diversas ocasiões, em confrontos no Mar do Norte e nos oceanos Atlântico e Pacífico. O Tratado de Versalhes foi um documento que oficializou o fim da Grande Guerra. O Tratado de Versalhes não foi um acordo de paz. Tratava-se muito mais de uma pena imposta a um réu do que um acordo. A Alemanha, por ter sido a última a se render, foi atribuída a culpa pelo conflito. Os países que se consideravam vencedores, Estados Unidos, Inglaterra e França, elaboraram uma lista de retificações que foram impostas aos alemães, com o objetivo de compensar os prejuízos do conflito. Alguns pontos do Tratado de Versalhes merecem ser apresentados aqui. Todas as possessões territoriais alemãs ao redor do mundo, fruto das conquistas imperialistas que foram invalidadas. O exército alemão ficou proibido de ter mais de 100 mil integrantes. O alistamento militar deixou de ser obrigatório. Também há o fato de que a Alemanha ficou proibida de produzir armas acima de calibre 38, tanques e aviões militares. E os alemães perderam parte de sua frota ferroviária, toda sua marinha mercante, estoques de carvão e produtos químicos. E a Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização de 269 bilhões de marcos
aos países da Tríplice Entente. O termo geração perdida foi empregado pela escritora estadunidense radicada em Paris, Gertrude Stein, ao se referir àqueles que foram profundamente afetados pela violência e pelo horror da guerra de trincheiras. Homens mutilados, traumatizados e neuróticos voltaram para casa ao final do conflito, mas não conseguiram esquecer as experiências pelas quais passaram e tiveram dificuldades em se adaptar aos tempos de paz e à vida civil. Para os jovens, o abismo entre a vida antes e depois da guerra foi ainda maior, pois eles não conseguiam encontrar sentido em tudo que haviam aprendido e estudado antes do conflito. A guerra destruiu suas crenças e suas ideologias e suas esperanças na construção de um mundo melhor. Como tudo que nos cerca, a música também tem história. Não somente uma história de sua criação e desenvolvimento, mas do contexto em que estava inserida e o que representou para aqueles que fizeram parte da sua formação. Com o jazz não foi diferente. Essa manifestação musical surgiu nos Estados Unidos, na região de Nova Orleans, na virada do século XIX para o século XX. O jazz é um ritmo com origem em comunidades negras dos Estados Unidos e, portanto, tem características populares marcantes. Em sua origem, há influências da música africana e europeia, com grandes marcas da música religiosa protestante estadunidense. Além disso, usa improvisações em suas execuções e apresenta características de Blue Notes, escalas musicais usadas para canções de lamento relacionadas ao trabalho árduo.